o Diego, o Gilberto e o Ademir. O José Walter hoje não está presente. Nós temos aqui o título do trabalho deles: Otimização do processo de gestão de treinamentos de equipes de manutenção de vagões ferroviários. Então, inicialmente, comecem falando sobre como se deu o processo de escuta. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Gilberto e aqui à minha direita está o Diego, que é funcionário da MRS Logística, que é a empresa que a gente resolveu fazer o ajuste. À minha esquerda, o Mário, que é engenheiro eletricista, que nos acompanhou e nos ajudou nas questões mais específicas da parte de engenharia. Eu sou professor de informática e dentro deste processo as tarefas foram divididas, né? O Diego ficou responsável pela identificação dos processos dentro da empresa, o Mário ficou responsável por fazer o levantamento e cruzamento das informações enviadas pelo Diego, e eu fiquei responsável pela programação e a criação do protótipo em Excel. O José Walter, que é o nosso outro companheiro que trabalha na Petrobras, está em escala hoje e não conseguiu participar. E ele foi responsável para fazer toda a pesquisa das referências e das estruturas de treinamento, que é o objetivo da pesquisa. Em relação ao processo de escuta, a gente trabalhou primeiro ouvindo o próprio Diego, que é o responsável pela aplicação dos treinamentos na empresa, e onde a gente conseguiu identificar dentro desse processo uma série de oportunidades para a gente desenvolver. Na sequência do processo de escuta, fizemos uma visita na empresa para a gente verificar como é a condição do pátio, como é a condição de treinamento, a condição de armazenamento dos procedimentos e entender, ouvindo as pessoas, ou seja, os funcionários que trabalham com ele, qual é a necessidade de velocidade de treinamento, as dificuldades que eles têm de pessoal, tanto para treinar como para tirar de escala para receber o treinamento. E foi a partir daí que a gente desenvolveu a ferramenta com o objetivo de, em primeiro lugar, identificar quem são os funcionários que ainda não receberam determinado treinamento, uma vez que, ao receber a solicitação do treinamento, a empresa tem 60 dias de prazo para fazer a aplicação em todos os funcionários envolvidos. E então, um dos trabalhos foi esse: identificar quem eram os funcionários que ainda não receberam e, por consequência, identificar os que já tinham recebido e o que estava com o treinamento agendado. Então, foi isso que o protótipo vai demonstrar, já os 3 estágios para os funcionários. Passando para frente aqui, né, falando um pouco do que a empresa executa, basicamente, né, executa manutenção em ativos ferroviários de transporte de carga, no caso vagões, né, não existe locomotivas, mas esse departamento cuida da parte de vagões, e trabalha tanto com manutenções corretivas e manutenções preventivas, né, que são as manutenções corretivas, aquelas que tem uma falha, um defeito, um problema, e o vagão é recolhido, e aquelas preventivas que, conforme a agenda de manutenção, como se fosse um carro, né, um veículo, a gente tem uma agenda de manutenção a cada tantos quilômetros, a cada tanto tempo, e tem que fazer uma determinada manutenção. E onde que entra o processo de treinamento nosso, né? Exatamente aqui na execução da manutenção. Por quê? Porque o treinamento, dentro do processo de manutenção, o conhecimento dos processos, das normas, das técnicas que realizar aquela manutenção é fundamental. Qualquer erro do colaborador não saber ou executar uma manutenção mal feita, isso pode gerar um defeito, uma falha ou até um acidente. Falando em ativos ferroviários que circulam, como se fossem carros, veículos, uma montagem errada, isso pode gerar um acidente. Então é muito importante que todos os colaboradores estejam treinados em todos os processos que eles executam ali. Então, se você faz, por exemplo, uma manutenção numa roda, uma manutenção no eixo, é necessário que ele tenha um treinamento para executar aquela atividade, ter conhecimento daquilo.
E esses procedimentos, eles são procedimentos que sofrem alterações ao longo da vida de existência dele. Então, hoje eu tenho um procedimento, esse procedimento pode ser revisado, alterado, e aquele colaborador vai ter que ser novamente treinado nesse processo. Isso ao longo da todo o processo aí de manutenção, ele vai utilizando vários procedimentos e eles podem ser alterados. E tudo isso gera uma demanda de treinamento bem grande para a equipe de treinamento, e para os colaboradores também necessitam ter treinamento. E uma das dificuldades, né, apresentada no processo nosso de escuta, a gente ouviu o coordenador da oficina, que tem os colaboradores que executam a manutenção, as dificuldades apresentadas foram essas também, né? Ter os controles de treinamento, se já tiveram treinamentos, ou quem que falta treinar, treinamentos prioritários, todos os treinamentos têm o mesmo tempo para serem iniciados aos colaboradores, né? Porém, alguns treinamentos são mais importantes que outros. Porque são, por exemplo, um treinamento mais simples, relativo a uma atividade que ele executa pouco, ou só teve uma pequena alteração, essa pode ser executada dentro dos 60 dias. Mas, por exemplo, se teve uma alteração muito grande no processo, imagina um exemplo bobo, que eu tinha um parafuso que eu apertava a música para a direita, aí um para a esquerda. Isso é peça-chave ali dentro daquele processo de manutenção. Esse treinamento tem que executar o mais rápido possível, porque isso alterava totalmente minha forma de manutenção, ou se essa outra forma de fazer pode evitar que eu venha ocorrer mais falhas que já foram identificadas. Por exemplo, uma técnica, um teste no sistema pneumático foi identificado que se eu fizer usando os 5 PSI de carga em vez de usar 3 PSI, isso for melhor no processo, vai evitar que as falhas, ou facilitar que eu identifique um problema, isso vai melhorar a minha confiabilidade de manutenção. Então, quanto antes eu tiver minha equipe já treinada nisso, eu vou melhorar tanto a confiabilidade da frota quanto a qualidade da minha manutenção. Quantas pessoas foram ouvidas nesse processo? Basicamente, 6 pessoas, contando junto com o Diego e mais as pessoas que estavam dentro lá da empresa. Certo. Nessa empresa, quais são os principais serviços dela? o serviço principal é o transporte rodoviário de cargas. Então, desculpa, continua. A atividade de manutenção é um serviço acessório, ele é um dos pilares que garante a prestação de serviço. Certo. É a atividade fim da empresa. Certo. E no caso, vocês estão procurando melhorar ou otimizar o fluxo de treinamentos para o pessoal de manutenção. Exatamente. Certo. Pensando nisso, como é que esse fluxo de manutenção pode reforçar as atividades da empresa? A atividade fim da empresa. É o suporte total, porque como eu já comentei, por exemplo, eu garantindo esse treinamento, eu evito o acontecimento de falhas, de defeitos, de problemas. E tudo isso falando em ferrovia, qualquer tipo de falha ou defeito, eu paro um ativo, eu paro um trem, eu paro alguma coisa. E cada vez que eu paro um trem, cada vez que eu tenho um defeito ou eu tenho um acidente, que é o pior dos mundos, é um prejuízo enorme para a empresa, que pode chegar até milhões. Dentro dessa preocupação que vocês tiveram com a utilização desse processo, como é que se deu o processo de prototipação do protótipo de vocês? Como se deu o desenvolvimento desse protótipo de vocês? Ele foi dentro do fluxo de trabalho. Primeiro, dentro do fluxo proposto pelo Design Thinking, a gente fez o processo de escuta, fez o processo de brainstorm para poder entender qual seria o melhor problema a ser trabalhado e qual seria a melhor ideia de resolver. Uma hora a gente resolveu que podia ser por uma ferramenta na internet, a gente entendeu que a empresa tinha restrições por isso, até que a gente chegou na solução de usar o Excel, que é uma ferramenta que a empresa já utiliza normalmente, as pessoas envolvidas nos processos de treinamento já utilizam,
né? Então, a gente procura criar a ferramenta nesse sentido, tá? Usando o que a empresa, dentro do fluxo da empresa e usando dentro do fluxo de design thinking. Perfeito. E qual é a visão de futuro com relação a essa otimização de processo? Você enxerga essa visão de futuro para a solução de desenvolvimento esse nosso objetivo é justamente que, para que a empresa, qualquer empresa atualmente, qual o objetivo maior? Reduzir custo. Entendeu? Então, o que acontece? A partir do treinamento e aperfeiçoamento dos funcionários e esse controle eficiente, no ponto, para qualificar os funcionários, a gente consegue estar dentro do mercado e cada vez atuando com menos acidentes, que hoje é um dos temas mais importantes, e custo também, que a empresa vai poder melhorar a qualidade do serviço, tanto agora como para o futuro, sempre, tanto para a empresa para os funcionários. Perfeito. Então, vocês afirmam que há condições, utilizando esse protótipo de vocês, há condições de melhoria com relação à questão do treinamento e, por tabela, por consequência, a melhoria na qualidade dos serviços fornecidos pela empresa. O fim daquela atividade de manutenção que vai dar suporte à atividade da empresa. Perfeito. E também é importante deixar claro a questão de tomada de decisão, né? Porque como a ferramenta ela permite a avaliação dos processos, de quem fez e quem não fez, a gente estabeleceu um índice de prioridade para cada treinamento. A empresa já tem o índice, mas é um índice que ela determina, olha, isso aqui é prioritário. Quantificou esse índice em 5 níveis. Então, a partir desses 5 níveis, a gente consegue demonstrar o que é realmente um procedimento prioritário, o que é obrigatório, o que é necessário, ou o que deveria simplesmente ser aprendido. E para o gestor, ele consegue avaliar se a equipe está dimensionada, tanto a equipe de treinamento como a equipe de manutenção. Porque um dos pontos que a gente identificou no processo de escuta foi esse. Nem sempre eu tenho mão de obra suficiente, eu tenho pessoas suficientes para dar treinamento e nem sempre eu consigo tirar alguém da operação para poder receber o treinamento. Então, esse é uma das que a gente espera que a ferramenta resolva, ela facilite a tomada de decisão do gestor para avaliar esses recursos. Perfeito. O Clifton quer fazer uma pergunta. Falando sobre custo, minha pergunta é sobre esse custo. Hoje, qual o custo de treinamento da empresa? Vocês têm essa resposta, esse dado? O custo de treinamento, qual é o custo de treinamento da empresa hoje? O custo não é necessidade, mas a gente tem a quantidade de horas que o colaborador vai ficar, digamos assim, sem poder atuar, que vai ter treinamento e tem o tempo do treinamento. Isso vai impactar diretamente no HH, a meia hora que deixa de estar executando a lei do auxílio, porque dentro de um treinamento, então ele deixa de estar produzindo. Posso falar? Assim, são vários treinamentos. Você tem treinamento de 20 minutos, 30 minutos. Deixa eu explicar por que da pergunta de custo. Porque a gente estava falando sobre custo, justamente para a ferramenta ter valia, tem que saber qual o custo hoje e o custo depois da aplicação dela. Né? Então, exatamente por isso que a pergunta gira e cai no custo. Porque a gente tem que reduzir o custo da empresa. Tudo é custo na produção. Tudo é custo na produção. Por isso eu perguntei. Quando o melhor tem. Sim, mas se eu corto o salário do profissional que está exercendo o treinamento para ele, sim, da quantidade de pessoas do curso. Sim, mas isso que eu estou perguntando, mas você tem que ter pelo menos uma. Então, mas também vai estar na redução de acidentes, que uma das maiores, um dos maiores... Quantos homens trabalham com você lá, no teu turno? A oficina tem de 45 pessoas. 45 pessoas no turno, quantos turnos são? Não, é só um técnico de mecânica, mantenedor, soldado. São R$150 média do homem hora, já dá para calcular o custo que você tem de homem hora, porque você vai parar de treinamento, você tem um custo mais do que você vai economizar, você já pode fazer um diagrama colocando tudo que você entrou, exatamente o que está fazendo
pergunta que eu ia fazer. Desculpa eu interromper. Desculpa. Tá? Exatamente isso aí. É o foco do trabalho. Você precisa do custo para saber o que você está. Como o custo? Você saber o número de funcionários. Faz uma estimativa, bota uma mais ou menos. Perdeu o funcionário, está doente? Tudo bem, está dentro daquela estimativa. Quanto que economizou? Falou. Se enquanto não tiver isso aí, o trabalho não vai. Vai e volta. Como é que o contrato é atrasado? Bom, desculpa aí. Não, mas obrigado pela Não, colocações. É um ponto que a gente realmente não colocou, porque a gente não colocou em análise. A gente vai colocar isso. Obrigado pela orientação. Obrigado. Também depende de quem vai ministrar o treinamento. No caso aí, tem um funcionário interno, pode ser uma pessoa. Não tem curso de treinamento. Vamos parar. Vamos parar. É o mesmo nome. Sim. A gente não tem nome. A gente tem nome. O CPF parou, está perdendo a empresa. Está perdendo. Então, ele vai ministrar. Ele é professor, vai ministrar nota 10. Só que ele está parado também, porque ele está ministrando. E se ele está na folga, pior ainda, que se ele sofreu um acidente na MS lá dentro, ela tem que justificar ele. Fica difícil. Então, cara, é complicado. Tem que fazer esse levantamento aí, o inicial, o start disso aí. O Clécio quer fazer uma pergunta. Tá. Eu não sei qual para vocês, eu estava começando a explicar que ele tem uma ferramenta lá que vai tentar juntar as equipes num período que não afete tanto a produção, né, no caso a manutenção de vocês, e que não ultrapasse o período lá do custo vencido, não é isso? Com relação a isso aí, vocês vão considerar, tipo assim, o melhor período do ano para fazer treinamento? Como que isso? Tem mais informação sobre essas que essa ferramenta vai utilizar, ou seja, por exemplo, não, vamos tentar ajudar a equipe no inverno, porque é um período que tem menos manutenção, tem alguma coisa desse tipo aí, características disso. Na verdade, o objetivo da ferramenta é apontar quem não fez os treinamentos e indicar, ou seja, ela tem um alerta de prazo para a aplicação dos treinamentos. Sim. Então, o ponto importante é, quando ele recebe o novo procedimento, ele tem 60 dias para fazer essa implementação. Ele não tem escolha de período, ele não pode falar, vamos juntar todo mundo. Então, ele tem que cumprir os 60 dias. Então, uma das coisas que a ferramenta faz é, a partir do cadastro do procedimento e da data de entrada, ela gera um alerta, ela faz um cálculo e gera um alerta, se isso está dentro do prazo, se já está vencido. Então, ela tem essa informação. E a partir dessa informação, ele tem que fazer a organização. Então, ele vai fazer a leitura. Na outra parte da planilha, ele consegue ali, você olhar na lousa, tem lá o status agendado, não realizado e realizado. Então, por ali ele consegue ver quem já realizou o treinamento, quem já agendou o treinamento e quem não realizou. E o não realizou nos dois sentidos. A pessoa pode ter agendado e ter faltado, ou ela pode estar de férias e não realizou porque já passou o prazo, ou ela não realizou porque não agendou ainda. Então tem essas situações. E por esse formato que a gente escolheu, pela segmentação de dados que o próprio Excel oferece, o gestor do treinamento consegue perceber isso. Então, quem que falta ele colocar em treinamento? Então, essa é a preocupação. Então, não é apenas o juntar as pessoas, mas sim verificar quem não fez e fazer com que a pessoa coloque. Aí, colocar dentro de uma programação que ele consiga acompanhar. Então, quer dizer que é sempre 60 dias. Eu não tenho como escolher o melhor período do ano para juntar onde as equipes tivessem mais obsoletas para poder. É um processo da empresa. Tem que ser feito em até 60 dias. E como ele explicou, tem treinamentos que são de 5, 10, 20 minutos. Treinamentos que vão levar 2, 3, 4 horas. Então, essa também é a mecânica aí que a gente procurou apontar. Né? Então, através das prioridades, até para dizer o que é prioritário, o que é menos prioritário, o que é mais prioritário. E a partir daí que ele enxerga e consiga fazer o fluxo de programação de treinamento. Mas que valida isso aí? Da questão do eu quero ter treinado
Por exemplo, apertar um parafuso para a direita, mas ele aperta para a direita e agora tem um outro processo que aperta para a esquerda. Tem algo assim. E aí, só porque aperta para a esquerda, o treinamento, o outro não vale, tem que ser mais um outro treinamento. Quem que valida isso aí? O próprio procedimento já fala toda vez. Toda vez que você faz uma alteração no procedimento, o procedimento tem uma versão, uma revisão. Então, você tem que se pegar na última versão, na última revisão desse procedimento, que é o que está vigente na hora. Então, aquela aqui é a versão. Então, se tem uma alteração nesse procedimento, a pessoa tem que ser retreinada no procedimento. Todos eles, tem como falar. Todos que executam aquela atividade. O procedimento é Qualquer revisão, é uma adequação padrão. Tá. Adequação Por exemplo, padrão. o soldador tem os procedimentos de solda. Quem não é soldador, não precisa pegar o procedimento de solda, por exemplo. O William quer fazer uma. Posso responder? Ele tinha comentado sobre os custos. Né? A nossa preocupação não é o custo assim, é quanto vai gastar ali tirando o cara. Os custos, vamos dizer assim, são imensuráveis em relação a quê? A custo com acidente de trabalho, acidente de quanto? Então, não tem um valor, porque a partir do momento. Não, digo assim, porque a partir do momento que a gente evita, Tudo bem, se eu evitar de fazer essa supremo, você atropelado. Sim, eu sei, mas nós somos engenheiros, nós precisamos de dados e custos. Precisamos de dados e custos relativos à empresa. Não tem relativo à empresa. Você vai lá, você abre a tua internet, você vai lá no Google, aí você entra na nome da empresa dele qualquer. Aí você vai, você acha um trabalho de métodos de melhoria de processo na aplicação da engenharia de logística, Thaís de Nascimento. Monografia do curso de engenharia de produção, onde ela apresenta vários dados da tua empresa lá, e ela fala todas as ferramentas de manutenção preventiva, né? Método de Pareto, PDCA, faz um comparativo, e ela vai fazendo, apresentando todos os gráficos de software que você pode usar, custos, tá? Ela estima custos, ela faz toda a programação. Então, você não pode chegar para mim e falar que os seus custos. Não, você evita, lógico que evita. Se você puder evitar com treinamento, a Petrobras faz muito isso. A Petrobras dá treinamento e sim, mas qual o custo da perda de uma vida? Não existe. Não existe, mas custos de. Então, a partir do momento que você se prepara, você não tem ainda. Você sabe ela te responder. Eu sei, mas o objetivo do nosso trabalho aqui, ele é o quê? Qualificar, dar aperfeiçoamento para o pessoal e também. Eu sou o gerente dele. Qual é o seu gerente lá? Elias, eu sou o Elias. Você chegou e te apresentou com o Elias. Falei, Elias, eu tenho a solução para o seu problema. Estou com um protótipo aí para treinamento. Aí ele falou, legal, o que você vai trazer de bom? Vai evitar um monte de acidente. Quanto que você vai custar? É a próxima pergunta que vai fazer. O custo do treinamento. De tudo, o treinamento para preparar, sim. Você tem Mas eu quero dizer que o custo com a vida não existe. Eu sei. Então não sabe. Se a partir do momento que a gente evita. A partir do momento que você fez o protótipo, você tem que saber quanto você vai gastar. Sim, No protótipo, quanto que você vai inserir, por exemplo. Curso de treinamento, ele vai fazer uma manutenção. Ele está fazendo a solda de um vagão. O vagão está aberto. A partir do momento que o vagão fechou, já tem que seguir a INR de espaço confinado. Já tem que fazer um procedimento de espaço confinado totalmente diferente, 30, se for em altura. Então, ele vai mudando durante o trabalho. Se ele fizer o procedimento disso aí, ele vai fazendo a melhoria dos trabalhos. Porque ele está fazendo da esquerda para a direita, é isso eu não entendi. Isso que ele está fazendo é os treinamentos que vão ser necessários para realizar o serviço. Quanto que isso me custa? É essa pergunta. Engenheiro de produção, quem trabalha com isso, é o pessoal do RH, que vê a vida, ele tem que ver a vida, tem que preservar a vida a todo custo. A todo custo, ele tem que preservar a vida. Porque se a pessoa morrer, é um custo. Tem o acidente de trajeto. Custo violentíssimo. Que pode descarregar Isso é outra coisa. Estou falando do teu trabalho, do protótipo de treinamento, que é maravilhoso. Se eu tivesse esse protótipo na minha empresa para otimizar o meu trabalho, eu ia reduzir os meus custos. Quanto?
essa circular de fala. Fazendo Implementação de, por exemplo, 10 funcionários. Vamos fazer uma simulação. 40 funcionários. Vamos lá, porque senão vai entrar. Mas ok. O William quer fazer uma pergunta. Só elogiar, eu gosto muito de Excel, né? Então eu vejo uma planilha definitiva e fico maravilhado. Mas sugerir, talvez vocês fizessem isso no Axis, para velocidade e também cognição de tela. Porque vai chegar um momento, aquelas vezes com os cursos, vai chegar um momento que aquilo vai embora para baixo, e você não vai ter acesso, vai ter coisa de 10 anos atrás, você vai ficar parado ali. Depois você usa o Axis, você abre e você consegue fazer as consultas, as pesquisas com o que você quer, com o parâmetro que você define. É mais rápido, mais leve, dá para deixar as linhas mais rápido. Obrigado pela sugestão. Na verdade, a única restrição por não usar o Access foi porque a empresa não tem a licença do Access. Então a gente verificou isso antes, se ele tinha Access. A primeira ideia foi realmente essa. Eu acho que em alguma conversa nossa, Isso já tinha dado isso para a gente. Ficaria mais fácil. Realmente, ficaria mais fácil. O que você apontou é isso mesmo. A gente também percebeu. Ou seja, a hora que isso aí foi completamente listado, vamos ter que pensar de um outro jeito. A única boa notícia, né, de determinada forma, é que aquelas janelas da parte de cima são janelas que você pode movimentar conforme a necessidade. O que é obrigatório é o preenchimento da tabela, né, que já está utilizada e feitas validações com as outras planilhas. Mas é pertinente o que você falou. Eu posso dizer assim, é uma forma, de repente, até de a gente justificar a aquisição de um banco de dados da empresa para controlar isso, né? E aí entra de novo a questão do custo, de avaliar quanto que custaria isso e quanto que ela vai economizar até num sistema melhorado. É bom para a gente colocar isso dentro do trabalho. Eu só queria fazer uma outra pergunta. Aí é para essa reflexão, por que o protótipo é bom para otimizar esse processo? O protótipo de vocês é bom para otimizar esse processo? Porque a gente consegue, pelo menos assim, o objetivo dele foi dar em uma tela a visão geral do que necessita ser realizado. Porque esse foi o principal problema que a gente percebeu no processo de escuta. Quer dizer, a dificuldade hoje é identificar quantos faltam para ser treinados, né, em quantos procedimentos. Então, por aqui eu já tenho uma visão até para a questão de programação e cálculo de tempo, cálculo de pessoas, de data. Eu tenho integrado aqui na primeira tela eu tenho essa percepção a partir dessa tela. Perfeito. Bem, pessoal, acho que agora a gente vai passar a palavra para os mentores. Bom, eu vou falar então. É o seguinte, parte de apresentação, eu dividi em duas etapas. Uma coisa que eu fiz possível. Entende de forma pejorativa, tá? É conselho. Conselho você não é lei, você segue se você quiser. Numerar os slides. Isso facilita os mentores e até isso vai ser publicado na internet, isso vai virar público, né? Então, numera os slides. Gostei, a apresentação é bem clara, vocês colocaram mediador, colocaram o nome da universidade, isso é plausível, muito bom. Colocaram o professor engenheiro, tem um engenheiro presente na turma de vocês, podiam ter ressaltado isso, não tem problema nenhum. Senti a falta de um gráfico qualitativo e quantitativo, isso aí é gráfico, por quê? Qualitativo e quantitativo, eu vou cair no custo, não tem jeito. O foco do trabalho não é esse. O foco do trabalho é fazer um protótipo que abre e fecha uma porta. Só isso. O que você é? Eu sou engenheiro. Tem que ter o seu projeto. Quanto vai ser o bracinho pneumático? Quanto ele vai? Tem que ter. Não foge disso. É como se fosse a simulação de trabalhar na Petrobras. Petrobras você fala, qual é a função lá? Técnico de operação. Você é técnico de operação de plataforma, por exemplo, offshore. Você vai trocar uma válvula. E vai chegar na válvula e o cara vai falar, tem que trocar. Tá, ele vai falar assim, faz um levantamento da planilha, do custo dela. Você vai ter que fazer um levantamento da planilha do custo. E ele vai orçar o preço, mas quantas horas? Ele não quer saber o preço. Nessas horas ele vai transformar em preço. Ele vai falar para você, não dá 12 horas, tem que ser 7. Por quê? Porque ele te odeia? Não, porque o custo vai ficar muito alto. Não tem jeito. Engenheiro, cara... Você está falando, quando chega na série, ele fala, não pode fazer 5, não.
Outra coisa, qual o grau de incerteza que vocês vão ter? Isso aí é matéria que vocês tiveram, também, na engenharia de produção, quais as ferramentas de qualidade, custos de gráfico de treinamento, entendeu? Tempo de treinamento de curso, homens parados, custos gerais. O que são os custos gerais? Enquanto o homem está parado, vou ter que tacar uma terceira, vou ter que desviar a linha, vou perder grão, um trem vai poder carregar grão, outro trem vai poder. Porque o Excel já respondeu, né? Porque e referência bibliográfica. Referência bibliográfica. Acabou um trabalho, referência. Ah, mas não é na parte escrita? Não, no slide. Referência bibliográfica e no final a palavra fim. Não é bobeira. O engenheiro tem que ter um começo e tem que ter um fim de um projeto. Você deve ter acompanhado vários projetos na Petrobras, lá o pessoal fazendo apresentação. O cara tem o início, o cara tem o tempo e o cara tem o fim. E ele apresenta os gráficos, eles apresentam os gráficos, os custos e o tempo. Eu dei até uma dica para vocês, essa dissertação da menina, que ela fala sobre exatamente isso. Ela não fala sobre a comparação do treinamento, mas ela fala de toda a cadeia produtiva. Todos os treinamentos, inclusive de todas as linhas da MES, navegação, ela fala tudo. E ela deixa o trabalho que vocês podem utilizar e devem, na Universidade Federal, como base para usar algumas ferramentas para a implementação. E você agrega no seu trabalho e facilita até o teu trabalho que eu considero como TCC, que é um TCC. Então, lembra sempre disso, vocês são engenheiros. Bom, essa foi a parte que eu bati. Agora, a parte, meu filho, o bate e a sobra. O trabalho de vocês muito importante, mesma coisa deles, importantíssimo. O problema que eu encontro direto nas indústrias é esse. Todas as indústrias, Braskem, Vale, Embraport, tem que treinar o funcionário. E é sempre assim, tem que treinar até o dia 15. Como? Não sei. Ele chega na manutenção, a manutenção é o mal necessário de toda empresa, né? A culpa é da manutenção. Você tem que treinar a NR29. Se a NRS está passando perto do porto, ela tem que seguir a NR29. Ele tem que treinar os caras, mas eu não tenho. Com um programa desse, eu conseguiria saber quem fez a NR29, quem vai fazer, quanto tempo demora, eu consigo isso. Entendeu? Então, importantíssimo esse trabalho. Inclusive, eu quero para ver se a gente consegue implementar esse trabalho em algum lugar. Porque a gente pode fazer um start até em uma outra empresa. Gostei muito da ideia, a ideia é maravilhosa. E, ressaltando, jogar pedra no vídeo dos outros é fácil. Ninguém sabe o trabalho que vocês tiveram, cuida da família, cuida do filho, do universo, de todas as dificuldades, né, que a gente tem, que a gente pode ressaltar. Tem que correr atrás do dinheiro, não tem emprego, vai ali, tem que fazer um trabalho bom para a pessoa ter de casa. Tá? O melhor que fosse o trabalho, a gente acha defeitos, mas eu quero que vocês entendam. Eu estou chegando aqui falando assim, esse trabalho é um trabalho de ensino médio, estou fazendo isso. Estou falando que esse trabalho é um trabalho de engenharia, por isso tem que ser tratado como qual? Com gráficos, fórmulas. O Excel, professor, é um mundo de fórmulas. Sim, joga o Excel na mão de uma pessoa que não sabe usar a mesma coisa que nada. Uma coisa que nada. Você tem que colocar fórmulas. O que eu estou usando? Qual a metodologia que eu estou usando de estatística para fazer isso aí? Vou usar tal, vou usar tal. E aí você coloca o programa. Não sei se eu fui claro. Tudo isso que eu falei, tudo esse blá blá blá, é para chegar no determinante. Quanto isso vai me custar? Aí ele vai me bater aqui, vai falar, mas eu não estou fazendo nada de custo. Eu não estou fazendo engenharia de economia. Não interessa, engenharia de produção, vocês escolheram produção, escolheram? Engenharia de produção trabalha com custo e métodos. Custo, vai perguntar tudo. Inclusive, o teu gerente, ele vai perguntar para você sobre isso aí. Quanto que isso é para mim? Quanto tem? Posso fazer manutenção em parada? Não, MS não tem manutenção em parada. Não tem parada, e a gente vai fazer quando? Pois quanto isso vai me custar? Não tem jeito. Vai cair. Tá? Desculpa alguma coisa aí, pessoal. Não sei o que eu vou falar. O que o Alexandre falou é realmente não só para a produção, mas para qualquer coisa que você tem que vender no mercado, você vai ter que se agradar com o valor que você vai apresentar para ele. Né? Não adianta eu fazer vai estar um trabalho e acho que aquele custo lá não vai me atender no meu processo de fabricação. Né? Então, quanto mais coleta de dados você tiver sobre
se o curso é necessário, se é obrigação do Ministério do Trabalho, se tem um prazo, se tem reciclagem para aquilo, né? O que demanda, o Ministério do Trabalho pode dar multa se o cara não tiver apto naquele tempo de treinamento. E isso aí você vai conhecer a pessoa, uma multa tanto, né? Até isso o cara não tem que perguntar, e se eu fizer, qual a multa que eu vou ter por deixar de fazer esse processo aí de reciclagem de treinamento? Tudo isso, você deve ver ainda. É importantíssimo, então. Às vezes vale mais a pena para pagar a multa, que as empresas de carne faziam. Eles importavam 140 mil e pagavam 15 mil. Então, você tem que ter essa atenção dos dados, né? Convencimento daquilo que você está se propondo para poder melhorar um processo. E na hora que você convence e fala o custo é tanto que você vai ganhar a longo ou a curto prazo, a curto prazo, o cara já vai pensar diferente, né? Agora, se eu falar assim, ó, se você fizer isso, você vai empatar. Aí, pô, não vou ganhar nada, não vou perder nada. Não está sendo interessante para a pessoa. Mas tem que mostrar o conhecimento dos dados, dos custos. Né? É onde você vai se apegar quando for fazer alguma ferramenta, você vai mudar alguma coisa no processo. Bem, pessoal, eu acho que a gente já pode encerrar.